Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. Hoje a gente vai falar de um filme de fantasma. Fantasma e Companhia. Vocês assistiram esse filme? Parece que não é legal, mas é bem legal e acho que você tem que assistir. Se você não assistiu, assista, porque vale muito a pena assistir esse filme. É um filme que está na Netflix, que ficou, aqui pelo menos ficou muitos dias em primeiro lugar, dos filmes mais assistidos, foi bem comentado também nas redes sociais, e por isso a gente trouxe ele aqui para falar um pouquinho com vocês também. Então, Damião, passa pra gente aí essa ficha técnica do Fantasma e Companhia. Vamos lá, olá você que está aí nos acompanhando em mais uma sessão de Pipoca Espiritual aqui no YouTube Tatiana Benices. Aproveite e se inscreva aqui no canal, compartilhe com os amigos. Fantasma e Companhia, data de lançamento, 24 de fevereiro de 2023. O diretor é Christopher B. Landon, 2 horas, 7 minutinhos de duração, uma comédia, uma aventura. O título original, Temos um Fantasma. Aí ganhamos o título de Fantasma e Companhia. Conta a história de um fantasma chamado Ernest, que acaba ganhando fama após um adolescente e sua família se mudarem para a casa abandonada. Fantasma e Companhia se beneficia ao trazer ao protagonismo as percepções de uma família negra, a família Presley, os desafios do pai, estabelecer aí um relacionamento saudável com o filho, após descobrir um fantasma com um passado obscuro. A família faz o quê? Viraliza na internet e se torna alvo de uma agência de governo, Tati. O filme, ele é bem legal para a gente entender os fenômenos, a gente vai falar aqui de mediunidade e tudo mais, mas também é um filme para a gente dar risada, para a gente se divertir, né? Mas é uma comédia gostosa, é algo que é gostoso de ver, assim, de assistir, de entender. Bom, a gente vai aprender um pouquinho mais aqui sobre o filme na nossa visão espiritual. Mas antes disso, deixa seu like, aproveita que você tá aí, deixa seu like, coloca aqui, eu também já assisti esse filme, eu gostei, eu não gostei, o que eu achei, o que vocês acharam. Se você ainda não assistiu, assiste o filme, vem aqui, conta pra gente depois também, porque aqui a gente vai falar do que a gente aprendeu com o filme, né? E das nossas percepções espirituais. Mas antes, nossa vinhetinha. Depois desses 15 segundos de vinheta que deu tempo de você fazer uma pipoca, de ir no banheiro, de pegar seu cobertor, de pegar tudo ali para você já prestar atenção na gente, agora a gente vai falar desse filme e vai falar de quê? De fantasma. Por que fantasma? Porque é o nome que eles deram no filme. Mas a gente chama aqui do quê? De espíritos. A gente chama fantasma de espírito. Fantasma e espírito é a mesma coisa? Olha só que descoberta, né? A gente chama de espírito e algumas pessoas chamam de fantasma. Vocês acreditam que em alguma casa pode ter algum fantasma? Espírito, né? Em casa abandonada? Mas e aí na nossa casa, assim, tipo, será? Talvez, uma hipótese, né? Será que também entra espírito, né? Eu tenho uma notícia para você. Tem também. Tem gente que vai ter medo e que vai desligar esse vídeo agora, mas não desliga não, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a existência de espíritos, né? Que, gente, acontece, existe mesmo, né? Existe, vai estar tendo, né? Na sua casa, na minha, né, gente? Vocês estão vendo? E tem também em todos os lugares, nas casas abandonadas, nos lugares onde tem muita gente, nos centros espíritas, nas igrejas, em todos os lugares, nas ruas, né? Tem também. E a gente, como é que a gente vê espíritos, né? Aí no filme tem
várias pegadas, várias coisas que podem acontecer que não podem dentro do espiritismo, que a gente pode explicar aqui, mas o importante é a gente falar da questão mediúnica, né? Existe a questão mediúnica. Gente, agora os meus vizinhos estão saindo, vocês estão ouvindo os barulhos, mas tudo bem. Existem vários tipos de mediunidade. E dentro desses vários tipos de mediunidade também existem os médiums que veem os espíritos, aqueles que escutam os espíritos, aqueles que fazem as duas coisas ao mesmo tempo, aqueles que conseguem se comunicar com os espíritos de outras formas, escrevendo. Lembra de Chico Xavier também, que conseguia escrever através deles, através da influência dos espíritos. Então, nós temos diversos tipos de mediunidade. Você pode aprender mais se você ler o livro dos médiuns, de Kardec. E a gente tem também a mediunidade de efeitos físicos, né? Então, no filme, a gente vai falar ali de vários tipos de mediunidade. Por quê? Porque quando eles se mudam para casa, algumas pessoas veem, né, os espíritos. E daí nesse filme acontece uma coisa bizarrésima, né, que todo mundo vê o espírito, né? Então você fala, nossa, todo mundo é médium, né? Aí acontece algumas coisas aí, o que pode ser real e o que não pode, né? Quando um médium, né, vê um espírito, né, significa que ele tem uma mediunidade para ver, né, o que a gente chama de vidência. Então ele vê os espíritos. Todas as pessoas podem ver os espíritos, todas as pessoas podem ver dentro de uma possibilidade de ele poder aparecer para todas as pessoas e do plano espiritual, querer que todas as pessoas vejam esse espírito ou esses espíritos. Então, pode acontecer de todo mundo ver um espírito? Raríssimo, mas poderia acontecer se o plano espiritual realmente quisesse que isso acontecesse, né? Dentro do filme, né, a gente vê que é algo filme, né? Então, que não seria algo real dentro da nossa realidade, dos nossos estudos. Mas é impossível que isso aconteça? Não, não é impossível. Então a gente precisa estudar esses fenômenos, estudar tudo isso para continuar falando isso com vocês. Então é possível que pessoas que não sejam médiums vejam um espírito? Sim, dentro dessa condição. Se o plano espiritual quer que aquela pessoa veja e aquele espírito esteja preparado para que isso aconteça, né? Tem um filme que eu sempre volto a falar nele aqui, porque eu adoro esse filme desde pequena, que se chama A Casa dos Espíritos. Tem uma cena assim também. E daí vocês vão falar, ela tem razão. Pessoas que nunca viram nada, que não tinham uma mediunidade de evidência, nem nada, não tinham nenhum tipo de mediunidade aflorado, né? Vem um espírito, porque é permitido que eles vejam. Então, isso pode acontecer. Dentro desse filme Fantasmas e Companhia, é uma comédia, então a gente vai entender que eles quiseram brincar com essa condição, né? E aí também tem uma mediunidade que se chama mediunidade de efeitos físicos. Sabe aquela coisa que falam das casas abandonadas, que de repente ouviu um barulho, ouviu passos, às vezes não é na casa abandonada, às vezes é na nossa casa mesmo, né? Aconteceu de cair uma coisa do nada, não tinha vento, não tinha ninguém, você começa a ouvir coisas, os objetos se movem. Isso pode acontecer? Pode acontecer, né? Lembra do Ghost? Que ele conseguiu mover ali a moeda, que ele treina para mover os objetos? É isso. Mediunidade de efeitos físicos. A gente já falou do Ghost, a gente já explicou também essa situação. Se você voltar aí na nossa playlist, você vai ver que a gente falou do Ghost aqui também. E de todos os efeitos que tem ali também. Então, isso também é possível dentro da condição daquele espírito, e se esse espírito está em contato com um médium de efeitos físicos. Por quê?
Porque esse espírito precisa dessa energia desse médium, que é uma energia física, para mexer objetos físicos, certo? Então, precisa dessa energiazinha lá que ele vai pegar daquela pessoinha, vai colocar nele ali para conseguir, né? Mais ou menos isso. Para conseguir mover aquele objeto. Porque para a gente fazer alguma coisa física, a gente precisa de uma energia física. Entendeu? Porque se for totalmente espiritual, a gente não consegue fazer alguma coisa física. Tá? Porque são energias diferentes. Então, por isso, né, tem alguns efeitos físicos ali naquele filme. Já falei muito, fala aí um pouquinho, né, Damião? Olha, Fantasma e Companhia é uma comédia para você se distrair, se divertir. Só que aqui a gente vai buscar trazer um lado espiritual que acaba existindo, até para que as pessoas possam entender, né? Um pouco mais, né? E aí a gente vai, aquelas histórias, né? Para muitas pessoas, vamos lá do livro dos espíritos, né? Vamos falar um pouquinho de livro dos espíritos, porque qual é o propósito, né? Dos espíritos que aparecem? Para muitos deles, consolar os que lamentam, que estão chorando, provar que existem, que estão perto, sabe? Achando que pode dar alguns conselhos, às vezes pedir ajuda para eles mesmos, né? Está lá no livro dos Espíritos, questão 163. A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata, não. Ela passa algum tempo como num estado de perturbação. Aí prestemos atenção na pergunta 165 de O Livro dos Espíritos. O conhecimento do espiritismo tem alguma influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreende antecipadamente sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Aquilo que a gente fala muito. Não adianta simplesmente você carrega até a bandeirinha, eu sou espírita. Não, e está praticando, está trabalhando, está colocando em prática, né? Aqui no canal a gente fala muito sobre isso, exercitar e colocar em prática. E aí tem um trabalho, e aí um estudo lindo, maravilhoso, que é estudar as obras de Kardec. Então, Livro dos Médiuns. É um estudo maravilhoso que permite você fazer um trabalho de trabalhar dentro do centro espírita na reunião mediúnica, que o correto, até o certo, muitos centros fazem essa reunião justamente com as pessoas que estudaram, e esse trabalho é um trabalho lindo, maravilhoso, né? Essa reunião mediúnica é um verdadeiro intercâmbio entre os dois planos de vida. E essa atividade nos mostra que a soma das forças e dos ideais auxiliam a todos. Os encarnados devem se conscientizar de que são importantes e fundamentais nesse momento. Sua presença, dedicação constante, são laços sólidos com as entidades do bem, do mundo espiritual, criando vínculos de amor, de confiança, de solidariedade entre esses irmãos, né? Nos trabalhos mediúnicos encontramos uma atuação muito efetiva dos espíritos de luz, né? Entidades do bem, que despendem o seu tempo, suas energias, para ajudar aqueles irmãos que chegam ao mundo espiritual sem compreender a sua trajetória, marcados por muitas dúvidas. Muitos desconhecem, né? Como são feitas as reuniões mediúnicas, e por isso que a gente, aquilo justamente é um trabalho que é feito dentro do centro espírita, não é aberto, não é um trabalho aberto, justamente porque para algumas pessoas podem não compreender exatamente o que está acontecendo. Por isso, a importância do estudo, a importância de você estar colocando em prática, e quantas vezes, né, você, desses trabalhos de intercâmbio, né, desse trabalho de reunião mediúnica, do natural, né? A pessoa desencarna e aonde ela fica? Fica em casa. Ela fica aonde desencarnou. Ela nem sabe que desencarnou e ainda reclama. Quando, com o apoio na reunião, você vai lá conversar com essa pessoa, e ela está lá reclamando. Ninguém mais fala comigo, ninguém mais conversa comigo, sabe? Porque ela não tem noção, né, Tati, do que aconteceu com ela, né? Quando o Damião fala para a gente aí dessa questão da perturbação, né, é porque no filme a gente tem essa questão. Então, ele morreu, o corpo dele morreu, né, o espírito continuou,
mas ele ficou preso numa situação, né? Esse período de perturbação é que quando a gente passa para o lado de lá, né? Quando o nosso corpo morre, às vezes o nosso espírito não está preparado para isso, né? Ou não entende esse processo do que aconteceu. E daí passa por esse período de perturbação, como se fosse uma perturbação mental. Eu não sei o que está acontecendo, não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, não sei o que aconteceu. A gente pode bloquear o que aconteceu, né? E no filme passa mais ou menos isso, né? Então ele bloqueia, ele fica preso naquele lugar e ele bloqueia algumas informações da vida dele. Ele não consegue lembrar exatamente o que aconteceu com ele, né? Então, esse período de perturbação, que ele fala da pergunta 165, acho que é isso, né? Esse período de perturbação, né, é um período em que todos nós passaríamos, mas algumas pessoas vão passar por alguns segundos, minutos, horas, dias ou anos. Vai depender da nossa compreensão de quanto nós estamos preparados para aquilo. Então, quando a gente fala de, mas os espíritas sabem, os espíritas não sei o quê, né? Então, os espíritas, eles têm algum privilégio na hora de morrer? Não tem privilégio nenhum, né? Por ser espírita ou não. Alguma outra religião tem algum privilégio na hora de que morre? Ninguém tem privilégio. O que a gente tem quem é espírita sabe que a vida continua. Né? Ou algumas outras religiões também seguem esse mesmo princípio, sabem que a vida continua, que agora eu sou um espírito. Então, com isso, tem essa compreensão do tipo, então, se eu tô aqui, provavelmente eu morri, né? Meu corpo morreu. Então, isso faz com que talvez esse período de perturbação seja diferente, ou seja, menor, tá? Mas é tudo talvez. Por quê? Porque às vezes a gente sabe o conceito, mas a gente não está preparado para aquilo naquele momento. A gente sabe o conceito, mas a minha emoção não quer que aquilo aconteça comigo. Então, o que acontece? A perturbação pode ser maior, o despreparo pode ser maior. Então, quando a gente fala de colocar em prática, né, é isso, né? É a gente entender o processo e viver esse processo. Ai, Tati, então você vai estar super tranquilinha lá na hora que você passar lá de lá. Eu não sei, né? Eu não sei, né? Eu entendo e talvez eu entenda que, poxa, tô aqui, acho que meu corpo morreu, né? Mas eu não sei o que vai passar comigo, eu não sei como eu estarei emocionalmente, o que vai acontecer para eu passar pro lado de lá. Então a gente não pode afirmar determinadas coisas porque a gente não sabe a nossa reação. A mesma coisa que você fala assim, se você for assaltada, o que você vai fazer? Não, vai ficar tranquilinho. Daí a pessoa que acabou de falar que ficou tranquilinho foi assaltada e reagiu, né? Porque a gente não sabe. Né? E tem gente que é super nervosa e fala, não, eu bateria, eu não sei o que, tal, acontece alguma coisa com ele, a pessoa ficou tranquila lá, não reagiu, ficou... Então a gente não sabe as nossas emoções no momento. Mas a gente precisaria se preparar para entender como acontece o processo, porque daí nós já saberemos o que está acontecendo, né? Uma coisa que o Damião falou é a respeito da comunicação dos espíritos, né? E a questão dos trabalhos mediúnicos. É muito importante a gente entender que não são todos os centros espíritas que trabalham iguais, né? Que existem vários tipos de trabalhos mediúnicos e que existem vários tipos de comunicação com os espíritos. Então, a gente vai falar do que a gente conhece, né? E a gente sempre segue os princípios de Kardec. Mas eu conheço o centro que fala do princípio de Kardec, mas faz tal coisa. Temos também. Temos muitas coisas, temos muitas diferenças. Nós lidamos com pessoas, cada pessoa tem as suas convicções, tem as suas percepções, as pessoas têm percepções diferentes, opiniões diferentes, e nós temos que respeitar todas essas pessoas. Mas eu não estou de acordo. Você pode não estar de acordo, então você respeita e não frequenta esse lugar, né? Você vai para um lugar onde você tenha um trabalho em que você respeita.
e que você está de acordo. Então, vamos ser amigos, vamos respeitar e ver como as outras pessoas trabalham. Então, existem diversos tipos de trabalhos que são feitos em centros espíritas, né? A maioria dos centros trabalha com tratamentos mediúnicos. O que são esses tratamentos mediúnicos? São tratamentos com passes, né? Então, dentro desses tratamentos com passes, né, existe o passe espiritual e também existe o passe que tem aquela energia que pode auxiliar também no nosso corpo físico, onde também o médium doa um pouco da sua energia para a pessoa, né? Que nós chamamos de passe magnético, onde a gente também doa a nossa energia. Então, nós temos ali tipos de tratamentos diferentes. Alguns centros trabalham com esses tratamentos espirituais e não fazem a comunicação com os espíritos diante das pessoas que estão ali, né? Por quê? Porque para eles não é o trabalho que deveria realizar naquele centro. Outros centros trabalham com comunicação dos espíritos, fazem psicografia, fazem trabalhos de desobsessão, né? Fazem trabalhos que se comunicam diretamente com os espíritos. Alguns deles, as pessoas que estão assistindo, podem assistir toda essa comunicação. E em alguns deles, esses trabalhos são fechados, onde a gente não vê essas pessoas fazendo essas comunicações, esses médiums trabalhando com essas comunicações. Por quê? Porque talvez muitas das pessoas que estão ali não estariam preparadas para lidar com algumas situações, principalmente com os trabalhos de desobsessão, né? Que eu considero que deveria ser um trabalho mais fechado, ou que as pessoas podem ir lá se tratar, mas que a comunicação com os espíritos se dê longe da pessoa que está fazendo o tratamento, né? Ela não precisa ouvir o que o espírito vai falar mal, o que vai fazer e tudo mais, né? Então, isso fica a critério de cada centro. E nós não estamos aqui para julgar, só estou aqui para explicar para vocês que isso existe, que são coisas diferentes, que a gente precisa respeitar e entender. Dentro do contexto do filme, né, a gente não fala de centro espírita lá, era só para entender um pouco como é que isso funciona, tá? Dentro do contexto do filme, todo mundo fala com o espírito, todo mundo vê o espírito, né? E existe ali uma comunicação direta com ele, né? Como eu disse, pode acontecer e pode não acontecer. Isso não é comum que aconteça e talvez não aconteça, né? Mas que alguns fenômenos ali podem sim acontecer de alguma maneira, né? E daí a gente entra na questão, tá? E por que que alguns espíritos a gente nunca mais vê? A gente não tem nenhum contato, e porque outros espíritos, né, falam que fica preso na matéria, ficou preso naquela casa, que aquele espírito não sai da casa e tudo mais, né? Porque todos nós, cada um de nós tem uma percepção diferente da vida, cada um de nós tem um valor diferente da vida, todos nós somos diferentes, né? Tem pessoas que gostam muito mais e que trabalham a vida inteira para conseguir coisas materiais, né? Então, precisa ter uma casa, precisa ter um carro, precisa ter muitas casas, precisa ter muitos carros, precisa ter muitas coisas, precisa ter muitas roupas, precisa de tecnologia, disso da última geração. Tá errado? Não tá, né? Mas tem gente que se apega a tudo isso. E se apega de uma forma de que passa para o outro lado, né? O corpo morreu, mas fala, e agora? Quem é que vai ficar com o meu computador? Ah, não, eu vou ficar aqui porque o computador é meu, essa casa é minha, eu comprei com muito sacrifício, né? E eu vou ficar aqui. Ou se apega às pessoas, né? O que é muito comum, né? Então, eu vou ficar do lado de fulano, eu vou ficar do lado da minha mãe, do meu filho, do meu irmão, do meu marido, da minha esposa, né? E daí se apega às pessoas. E isso é muito negativo. Por quê? Porque faz mal
para as pessoas que estão ali e faz mal para o espírito que também sofre. E muitas vezes isso não é por mal, não é por mal que o espírito faz aquilo, é porque ele não está preparado para esse desapego. Então, a gente precisa trabalhar essa questão material ainda aqui, né? Para que a gente acumular tantos bens ou tantas coisas, né? Se a gente nem vai usar tudo, ou a gente não vai usufruir de tudo, e quando a gente for embora, isso vai ficar. A gente não vai conseguir levar nada, né? Então, é muito mais importante nós crescermos espiritualmente, nós crescermos como pessoas. O que a gente precisa fazer aqui é evoluir moralmente e, em segundo lugar, intelectualmente. Então, estudar, né, para que nós sejamos pessoas mais cultas, mais inteligentes, mas com muito mais bondade interna, porque lembra que a moral vem em primeiro lugar, que a gente possa se conhecer, se trabalhar para evoluirmos nós, o nosso ser, para que depois a gente consiga auxiliar também as outras pessoas. Então, tudo isso vem de ser e não ter. Então, é essa palavrinha que a gente precisa ter junto da gente, né? O ser e não ter, né, Damião? E é lindo, né? Porque o Daniel vai de forma simples, né? Ó, é assim, porque às vezes é o jeito que a gente está acostumado a trabalhar. Mas é importante o que a Tati fez, né? De trazer toda essa explicação para aquele que não conhece, tudo. E a gente está falando do filme, né? Fantasma Companhia. O que acontece no filme, né? É uma comédia sobre o sobrenatural. Aí é aquela história, o fantasma aparece para assustar o Ernest, o menino, né? E ele cai na gargalhada, ele começa a filmar aquilo, sabe? Não, é o próprio espírito vai falar, como assim? Não estou conseguindo assustar? E aí você vai percebendo, né? É aquelas histórias. Me lembra até o Sexto Sentido, né? Você para e fala, eu vejo gente morta aí, e o que eles querem? Sabe? Só que aí o filme também mostra, né, Tati? O menino ali para e fala, tá, eu vou tentar te ajudar. Eu vou tentar te ajudar, né? E ele tá ali, né? O menino também, né? Perdido em tantas mudanças, dos desafios ali com o pai, que também ali, sabe, busca um jeito de encontrar. É a vida como oferece essas situações, né, Tati? O menino procurando o seu destino e ali o espírito, né? Que de repente, para ele está tão aqui na zona de conforto, está tão bom daquele jeito, né? Mas que a hora que aparece a possibilidade de ser ajudado, de poder mudar, sabe? E isso é um pouco, é a hora que a gente vai vendo Fantasma e Companhia, é uma grande comédia, você ri, mas tem muitas reflexões, né, Tati? Tem muitas reflexões e dentre elas tem também essa questão da curiosidade, das pessoas quererem saber sobre o que é espírito, o que faz e como é que funciona e blá blá blá. E daí a gente entra na questão científica. A gente tem a questão curiosidade, onde as pessoas querem explorar, querem fazer testes. No filme ainda tem várias cenas legais ali que querem, conseguem prender o espírito dentro de uma caixa, né? Tipo, eles querem fazer teste no espírito, né? E por que não? Né? Eles querem fazer. É um filme, né? Então é capaz de tudo ali. Mas a curiosidade, o desconhecimento, né? A imprensa falando várias coisas, né? Falando groselha, a imprensa fala muitas groselhas de que elas não sabem, né? O jornalismo tendencioso, né? Que fala muita groselha. Temos Estou falando de pessoas maravilhosas, jornalistas maravilhosos que eu adoro e que vão investigar o caso antes de falar groselha. Mas tem uns que não, né, gente? Falar groselha e depois vai ver as consequências. Tem muito profissional que não é profissional que faz esse tipo de coisa. E pessoas que atacam, né? Eu não concordo, então eu vou atacar. Eu não gosto desse tema e eu vou atacar. Então a gente tem de tudo. No filme é uma comédia, a gente tem ali todos os desconhecidos, todas as curiosidades, né, em cima daquele tema, mas na vida real a gente continua com isso, né? E daí a gente tem muitos cientistas, muitas pessoas trabalhando
para estudar esse tema. Muitos médicos hoje estudando o tema espiritualidade, estudando o tema da existência do espírito, para que a gente possa comprovar que isso existe e como lidar com essas situações. A gente ainda está muito longe de conseguir convencer, e também a gente não quer convencer ninguém de nada, a gente quer comprovações, né? Mas que hoje existem profissionais trabalhando nessa parte científica. Tem pessoas que se interessam mais por esse lado científico do que pelo lado religioso. Outras pessoas se interessam mais pelo lado religioso, pelo lado de comunicação com os espíritos, né, de uma mensagem que vai receber, do que com a comprovação científica. Cada pessoa, cada mundo, né? E tudo bem. Né? Mas a gente precisa entender que a gente está lidando com pessoas, que a gente está lidando com vidas, né? Então essa curiosidade ela é natural, mas nós, espíritas, precisamos tomar muito cuidado com o que nós vamos divulgar, com como nós vamos divulgar, com como nós vamos explicar as coisas da maneira correta e didática para as pessoas. A minha preocupação é sempre passar uma explicação mais didática possível para que as pessoas consigam entender o que é e como funciona e que as pessoas são diferentes, os centros são diferentes, as opiniões são diferentes, todos nós estamos aqui para evoluir e que ninguém é dono da verdade. Não estou falando que sou dona da verdade, estou bem longe, né? Mas eu estudo e uma das coisas que eu acho que a gente precisa fazer é estudar antes de falar alguma coisa, para que as pessoas consigam entender a mensagem, vou colocar o meu aqui, que a gente quer passar, e que as pessoas consigam entender exatamente o que é, né? O que são esses fenômenos, como é que funciona e tudo mais. Tem gente que vai querer trabalhar com o fenômeno e ficar só na questão de fenômeno. Tudo bem. Na minha opinião, isso já passou. Mas, para algumas pessoas, ainda é necessário, né? E é isso, né, Daniel? E tudo bem, né? Vai. É a evolução de cada um, né, Tati? Aquilo que a gente fala muito, né? É a evolução de cada um. E cada um do seu tempo, né? Cada um do seu tempo. Só que é aquilo, e aquilo que você também disse aqui durante a sessão Pipoca de hoje. Se de repente você vê, pô, a pessoa está caminhando de uma forma, não é o teu caminhar, continuemos amigos, você vai por aqui, eu vou por aqui, e boa, e tudo bem. É as pessoas perceberem, se a pessoa não está acompanhando a tua evolução do teu caminhar, deixa ela seguir aquele caminho e você vai pelo outro. E tudo bem, né? Agora, às vezes as pessoas não entendem, né, Tati? O duro é essa coisa do ser humano, né? Somos seres humanos, né? Somos todos seres humanos, estamos aqui em evolução. E como o Damião falou, ó, it's okay, está tudo bem. Tudo bem, a camiseta já foi para isso mesmo, tá? Tudo bem. Gente, deixa seu like aqui, né? Mostra pra gente o que você achou, o que você achou dos nossos comentários, das explicações. Se eu falei groselha, pode colocar aqui. E a gente continua na sexta-feira que vem com mais um filme pra gente fazer uma reflexão espiritual. Fica com a gente. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.